Você aí que tá me assistindo, você gosta de dançar? É dança. Pô, isso é uma coisa que faz bem pro corpo, faz bem pra mente. E todo mundo tenta pelo menos arriscar, ou gosta de uma coreografia, tenta aprender. Tem gente que vive disso, faz disso profissão, dança também, que vira professor de dança, né? E ensina outras pessoas a dançarem. Enfim, e tem pessoas que, assim como eu, são pessoas que não sabem nada de dança, mas quando toca uma música legal, uma coreografia bacana, sei lá, um Michael Jackson da vida, já tentou replicar alguns passos, né, de dança. Mas se eu te contar que existe um caso muito misterioso na França, que aconteceu lá no século XVI, que foi uma verdadeira epidemia de pessoas dançando. Exatamente isso, parece loucura, mas é verdade, isso realmente aconteceu. As pessoas começaram a dançar sem parar. E essa dança levou elas à morte. Exatamente, dançaram até a morte. Essa epidemia existiu e aconteceu lá no século XVI. E a gente vai conhecer essa história juntos aqui no vídeo de hoje. Como toda uma boa história de epidemia, né, tem os seus presságios. E aqui não seria diferente. Pensa comigo. Uma estrela cruza o céu. Os campos ficam inundados. Um frio extremo é seguido por uma forte onda de calor, que inevitavelmente é seguida por uma crise de fome. Até que em um dia, um escaldante verão europeu, em julho de 1518, uma mulher chamada Frau Troffea, é isso? Meu francês, professor de francês, me perdoem, mas minha pronúncia não é bacana. A dona Frau, uma mulher, chega a uma praça em Estrasburgo, na França, e começa a dançar. No início, as pessoas à sua volta apenas a observam com a curiosidade despertada pela exibição pública em comum. Elas assistem a mulher que parece não conseguir parar de dançar. Não a música. O seu coração mantém os batimentos, trabalhando arduamente para manter o corpo. E ela dança assim, gente, por cerca de uma semana. Uma semana sem parar, imagina. Só que chega um momento que essa mulher, obviamente, cai por exaustão. Ela não consegue mais se manter de pé. Imagina, todos o dia todo dançando e as pessoas lá em volta só observando o que essa mulher tá fazendo aqui. Porque ela não para de dançar, de repente ela cai de exaustão. Mas imagina que tempo depois de cair de exaustão, ela se levanta e continua dançando, ignorando dor, fome e vergonha. Quando ela é levada da praça, já é tarde demais. Porque assim como ela, outras pessoas também estavam dançando agora sem parar. Por vários cantos da cidade, vários becos, vários locais desta mesma praça. E isso foi se espalhando por toda a cidade. Imagina isso, gente. Uma verdadeira epidemia. As pessoas começaram observando uma mulher dançando, e quando levaram essa mulher que fazia mais de uma semana que estava na mesma praça dançando, outras pessoas também estavam repetindo a mesma coisa, também dançando sem parar. Até que chegou o mês de agosto daquele ano. Agosto de 1518. Naquela altura já seriam centenas de pessoas infectadas por esse vírus, por esse movimento, por essa coisa impressionante. As pessoas começaram a dançar do nada, gente. Imagina isso. Que loucura. Mas é realmente isso. Eram centenas de pessoas dançando sem música, sem coreografia, sem motivo aparente. As pessoas só começavam a dançar. E o mais estranho, elas começavam e não conseguiam parar de dançar. Chegaram a ser feitas vários poemas e crônicas relatando esse episódio na época. E dizia assim: homens e mulheres dançando e pulando no mercado público, nos becos e nas ruas, dia e noite. Outras crônicas descrevem medidas tomadas pelas autoridades para combatê-la. Um autor diz o seguinte: os dançarinos eram levados em carroças até um santuário dedicado a São Vito, perto da cidade, onde eles recebiam pequenas cruzes e sapatos vermelhos. Um outro autor menciona medidas mais diretas para tentar levar os dançantes à exaustão, juntando as pessoas
especialmente selecionadas para dançar com eles em troca de pagamento, com música de tambores e flautas. Mas nenhuma dessas tentativas que eles estavam tramando, tentando, pensando, arquitetando para fazer as pessoas dançar funcionar. Muitos dessas pessoas levadas até esses locais, foi colocado tambor, foi colocado música, flauta, mas muitos desses dançarinos só pararam de dançar quando morreram. É verdade. Ao longo dos mais 500 anos passados após esse bizarro evento, chamado a Epidemia de Dança de Estrasburgo, foram apresentadas várias teorias para explicar o que teria acontecido. Este é um evento que nos fascina até hoje e que pode ser recontado e segue inspirando artistas a dar a sua própria interpretação desse estranho acontecimento. Vou aqui citar, inclusive, no material de pesquisa, duas obras importantes que foram lançadas, chamadas A Praga da Dança, o álbum Dance Fever, que é a febre da dança, e também o livro The Dance Tree, a árvore da dança. Agora, imagina você, gente, que Estrasburgo é o exemplo mais famoso de todas essas. Agora, imagina você, gente. Estrasburgo é o exemplo mais famoso quando o assunto é epidemia de dança. Mas esse não foi o único lugar atingido pela famosa epidemia de dança. Na era medieval e no início da era moderna, muitos casos de pessoas dançando descontroladamente foram registrados na Alemanha, na França e em outras partes do então chamado Sacro Império Romano. Exatamente. Naquela época, esses eventos eram interpretados como uma punição divina, ou até mesmo tratados como uma possessão demoníaca, combatidos com soluções religiosas como procissões, missas ou intervenção direta de padres. 2 décadas antes do verão de 1518, um clérigo em Estrasburgo chamado Sebastian Brandt escreveu em sua alegoria satírica O Navio dos Tolos que a dança e o pecado são uma coisa só, culpando Satã por toda essa dança alegre e inébrida. E sabia que anos depois a medicina entrou nesse caso. Nós estamos falando de um caso que é medieval, que surge dentro de um contexto completamente diferente. Estamos falando dos anos de 1500. Nós estamos falando aqui do Sacro Império Romano, onde a igreja era colocada como base para tentar explicar esses fenômenos sobrenaturais, fenômenos que fugiam da razão humana, tudo que não era entendido na época era levado para este lado, né? Até que depois de alguns anos chega a ciência e diz o seguinte: não é questão do pecado ou de uma questão apenas de falta de sanidade mental, né? Quem diz isso cientificamente, quem estudou isso cientificamente, foi um médico suíço chamado Paracelso. Ele elaborou uma série de tratados sobre a coriomania. Esse foi determinado aí para este fenômeno, né? Teve até uma determinação agora, ela é identificada, coriomania é o nome disso. E esta é uma doença que priva o homem da razão, como a dança de São Vito, a epilepsia, a melancolia e a insanidade, e seu tratamento correto. Hoje em dia, Paracelso é o mais conhecido pelo seu trabalho pioneiro com a química na medicina, mas ele argumentava que o fenômeno da coriomania provavelmente era mais terreno que divino. Ele sugeriu que nesses episódios os movimentos frenéticos e incontroláveis eram causados em determinadas pessoas por sangue aquecido em veias das risadas, provocando uma sensação de cócegas que subia dos membros à cabeça, até que o sangue frenético se acalmasse. Mas isso não abolia o pecado. Paracelso escreveu que as pessoas mais afligidas pela doença incluíam prostitutas e malandros que encontravam prazer ao tocar violão e alaúde, satisfazendo toda a sua voluptuosidade, o prazer do corpo, a imaginação e a fantasia. Ele argumentava que a imaginação era uma causa mais plausível
do que a de Deus ou diabo. A imaginação, segundo Paracelso, não se transporta apenas de uma casa para outra, mas também passa mais rapidamente de uma cidade e de um país para o outro. De forma que, com a imaginação de uma única pessoa, a peste pode chegar a toda uma cidade ou país. Então, basicamente, gente, o que a gente tem aqui é um caso de um distúrbio em massa, né? A repetição, uma pessoa começou a ter este comportamento e outras várias outras pessoas começaram a ter o mesmo comportamento, se tornando aí uma epidemia, né? E olha, depois nós vamos para outro caminho, né? A dança, a praga da dança virou livro, virou um ato artístico, virou álbum de banda britânica. Então, inclusive The Machine lançou um álbum com esse título chamado A Praga da Dança. E as pessoas se reúnem até hoje, nessa mesma praça, no mesmo período onde aconteceu essa epidemia, para dançar, né? Hoje em dia nós temos, por exemplo, o que poderia ser chamado de praga de dança, na minha opinião, se assemelha muito às coreografias do próprio TikTok. Para mim, essa é a verdadeira praga moderna da dança, né? Todo mundo acaba sendo contaminado por ela em algum momento. Você não precisa nem dançar, mas você vê várias pessoas replicando as mesmas coreografias pelo TikTok afora. Então é isso, minha gente. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Cris Felipe. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostam dessa questão das histórias, curiosidades pelo mundo, né? Histórias curiosas do mundo moderno. A gente busca explicações, a gente pega material de pesquisa e traz aqui para vocês. Esse particularmente é o caso que me chamou muita atenção. A gente já chegou a falar sobre ele em algumas outras oportunidades, já falei sobre ele em um podcast que tratava desses assuntos de mistérios da humanidade, coisas bizarras. E aqui é mais uma curiosidade, para quem nunca imaginou que alguém poderia morrer de dançar, pois isso já aconteceu. E existe sim uma praga de dança na França. Se você não conhecia essa história, então se inscreve aqui no canal para acompanhar essas e outras histórias junto comigo aqui no nosso canal. Muito obrigado, gente!